Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Cláudio Carneiro. Vou fazer hoje a apresentação do Qt 2D Pro. Ele é um software CAM voltado para a criação de plano de corte 2D e furação, canal, para várias plataformas, inclusive para marcenaria, né? Ele é a versão mais enxuta do Aspire. São os programas aqui da Vectric, por exemplo, o Aspire, ele é o mais completo porque ele tem principalmente as funções voltadas para fazer a criação de modelação 3D. E o Qt 2D Pro, ele é mais voltado para cortes 2D, né? Cortes planos. E aí, aqui é a tela principal, estou com a versão de demonstração, a 11.5. Esse botão aqui é o que faz você abrir um novo documento. Depois vai aparecer a tela aqui para você colocar as dimensões da sua área de trabalho. A largura em X, a altura em Y e aqui a espessura. O useramento do Z, se é em cima do material ou se é na base da máquina, na chapa de sacrifício. E o posicionamento X e Y no canto inferior esquerdo, de preferência, né? Mas pode colocar onde você achar melhor. Aqui são os botões da tela principal, a tela de operação, que é a tela de desenho mesmo, né? Então tem o botão de abrir um novo documento, né? Criar um novo. Aqui para você abrir alguma coisa já existente, aqui você salva. Aqui para você importar vetores, tipo DXF ou PDF, DWG e assim por diante. Aqui para você importar uma imagem, né? Para fazer uma vetorização de uma imagem. Aqui para você redefinir a sua área de trabalho e a origem. Então, por exemplo, eu comecei a fazer um trabalho aqui, né? Aí depois eu não lembro qual que é a espessura da chapa que eu tinha colocado na tela inicial. Eu volto aqui, aí eu vou clicar para definir novamente a espessura da chapa, que é aqui, ó, ou o tamanho da área de trabalho. Aí eu dou OK e pronto. Então, por exemplo, se eu quiser diminuir a área de trabalho aqui, ó, diminuir, apertei OK, acabou. Vou voltar aqui no tamanho da área de trabalho normal. Aí, aqui embaixo a gente tem a parte de criar vetores. Por exemplo, aqui a gente vai desenhar um círculo. Esse círculo você pode desenhar pelo raio, né, que é no caso a medida em relação ao centro até a extremidade, ou o diâmetro, que é a medida total. Então, se eu quiser criar um círculo aqui de 600 de diâmetro, o raio dele vai ser 300, tá vendo? Então eu vou criar com 600 milímetros de diâmetro. Aqui é a posição em relação ao centro, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quiser deixar 0 e 0 e criar, ele vai criar lá embaixo em relação ao centro. Se eu quiser colocar 310, ele vai criar um círculo afastado da extremidade aqui da chapa, 10 milímetros na largura e 10 milímetros na altura. Então, aqui são as coordenadas que a gente coloca para começar o desenho já no ponto certo. Depois disso vem o desenhar uma elipse, que é um círculo oval, né? Aí, por exemplo, aqui eu posso colocar uma elipse com largura de 600 e altura de 400. Criar ele
lá para cima. Ó, então a gente criou uma elipse oval com as medidas que a gente determinou aqui, entendeu? Aqui é para criar um quadrado, um retângulo. Então eu posso determinar aqui qual que é o ponto de origem, ponto de inserção. Se eu colocar o ponto de inserção aqui, vou apagar isso aqui para não confundir, peraí. Volta aqui, ó, desenhar um retângulo. Aí eu quero o ponto de inserção a 20 milímetros da extremidade, do canto inferior esquerdo. E vou desenhar uma peça de 1000 de largura por 1500 de altura. Desenhei a peça. Então a peça ficou com as medidas que eu deixei ali, né? Se eu quiser fazer uma peça com quadrada, né, ou retangular, com os cantos redondos, eu coloco um raio aqui em 50, por exemplo, e vou deixar um pouco afastado aqui para ficar melhor a gente observar. Lá, ele criou a peça com um raio de 50 aqui, ó, né? O raio está para fora. Se eu fizer o raio para dentro aqui, ó, aí ele fica assim, 50 para dentro. Aqui eu vou criar um polígono, uma peça com mais de um triângulo, por exemplo, se quiser, ou um hecta, esqueci o nome da palavra correta aqui, um quadrado de 6 lados, vai. E aí, uma geometria, né, com 6 lados. Então, aqui, ó, para criar um triângulo, eu coloco aqui a medida. E aqui eu posso vir arrastar direto, ó, e colocar um triângulo na medida que eu quiser. Ou, se eu quiser, ó, eu posso fazer assim. Colocar a medida do raio de, por exemplo, 500. Então, o triângulo em si, ele está medindo 866, tá vendo? Se eu quiser deixar um triângulo de 1 metro, olha lá, 1 metro. Aí na hora que eu vir aqui para medir, ele deu 1 metro de distância em X. E em Y, eu acho que não deu não, vamos ver. Medida aqui, ó. Pera aí. Não, em X não deu 1 metro. Na altura, né? Em Y. 1000 por 866. Então eu criei um triângulo. Então eu posso criar um triângulo ou uma geometria com 5 lados. Ó, geometria com 5 lados, com 6, 7, 8 e assim vai. Aqui, nesse outro botão aqui, eu vou criar uma estrela. A estrela é assim, ó. 50% é o percentual do raio, por exemplo, o tamanho, esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, ó, dá 50% da largura da estrela. Então é uma estrela perfeita, né? Ó, essa medida até aqui, ele dá exatamente os 50% da largura da estrela aqui, ó. Então, se eu quiser criar uma estrela mais pontuda, aqui eu deixo, tipo, sei lá, 80.
na verdade ela ficou mais aberta. Mais pontuda eu coloco menos, ó, 30. Ó, ficou bem mais pontuda. 30 graus, mais ou menos, ali o ângulo dela, né? Esse botão aqui vai criar linhas soltas. Então, se eu clicar aqui e apontar o mouse para qualquer lugar aqui, assim, ó, ele faz uma linha no 45 graus, faz uma linha no 90 graus. Em relação ao Y, né? O paralelo vertical ali. Quando eu coloco uma linha, aponto ela fica assim tracejada. Eu posso colocar uma medida no teclado, 500 por exemplo, ó, lá embaixo o valor foi para 500. E se eu der um Enter, ele vai criar um vértice ali, ó. Aí eu posso continuar desenhando, ó, deixo reto e vou fazendo o desenho. Posso fazer o desenho com as medidas que eu quiser. Ou a mão livre, né? Ó, mão livre. Então, daqui é para isso. Fiz um desenho aqui. Esse outro botão é para fazer uma curva, por exemplo. Eu quero fazer uma curva daqui até aqui, aí eu vou com o mouse para cá ou para cá. Ó. Fiz uma curva para fazer complemento com esse desenho aqui, aí eu vou cortar o miolo interno aqui e virou uma peça com uma bolha aqui, né? Então, esse botão é para isso. Isso aqui, ó, é tipo uma curva, mas uma curva mais chatinha, ó, por exemplo, ó. Posso vir aqui, dar mais um clique aqui, tá vendo? Ó? Ele vai criando curvas suaves, né? Para fazer um desenho, contorno. Esse botão aqui é para fazer um desenho à mão livre, né? Então eu consigo fazer um desenho à mão livre e aí ele vai suavizando, olha lá, ele vai suavizando para fazer um esboço, né? O primeiro desenho, ó, ele vai suavizando até eu concluir o desenho aqui. Então, às vezes precisa criar uma imagem assim, uma geometria bem irregular, né? E aí você tem a possibilidade de usar essa função, essa ferramenta, e o desenho fica fácil de você contornar aqui. Ele não fica assim, ó, todo aleatório, né? Ele vai acompanhando seu mouse aqui. Isso aqui é para criar textura, mas a gente não usa muito na marcenaria. Aqui para criar letras também, a gente também não usa muito na marcenaria. Para editar toda a parte de letra. Aqui é para você vetorizar uma imagem, também não usa na marcenaria. Aqui é para você saber a dimensão, daqui pode usar sim, né? Ó, por exemplo, você clica aqui, aí eu vou deixar a altura do texto em milímetros, vou deixar com 20, vai. Eu vou clicar daqui até aqui e puxar. Olha lá, ele deu a medida. Então a gente pode documentar um projeto, né? Medida tudo certinho. Depois disso vem transformar vetores. Então, ó, vou apagar tudo isso que eu fiz. Para selecionar tudo, eu posso apertar Ctrl A. Ele seleciona tudo, delete, apaga. Aqui, transformar objeto. Ó, eu vou desenhar um quadrado novamente. De 800 por 1000. Se eu selecionar esse quadrado aqui, esse retângulo, eu posso clicar em mover objeto. E aqui eu vou mover o objeto em relação, por exemplo, ao centro dele. Ó.
a posição absoluta dele em relação ao centro é 440 por 540, mas em relação ao ponto inferior esquerdo é 40 por 40. Se eu colocar aqui, ó, 0, 0, ele vai ficar exatamente zerado na minha área de trabalho aqui, no ponto inicial da área de trabalho. Se eu colocar outro valor aqui, ó, 20 e 50, por exemplo, ó, ele vai deslocar 20 para o lado e 50 para cima. Então, aqui em relação à posição absoluta da área de trabalho. E o ponto de inserção é aqui no canto inferior esquerdo. Se eu quiser fazer um movimento relativo em relação à posição atual, eu clico aqui em relativo e eu quero andar para frente 100 milímetros para o lado direito. Ele andou 100 milímetros para o lado direito. Então, essa posição é sempre em relação à posição relativa, à posição atual. Então, a gente faz essa movimentação aqui. Esse botão aqui, ó, é para você definir o tamanho do vetor selecionado. Se eu tiver marcado aqui a ligar x e y, o vetor ele vai se expandir proporcionalmente, entendeu? Então ele não vai ficar distorcido. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está ligado, x e y. Se eu diminuir a largura para 400, automaticamente a altura vai para 500, que é a metade do 1000, entendeu? Olha lá, ele ficou proporcional. E aí ele vai diminuir em relação ao eixo central. Se tiver marcado assim, ó, ele vai diminuir em relação ao canto inferior esquerdo. Olha lá. Assim em relação ao canto superior esquerdo. E assim vai. Aí se eu quiser fazer uma mudança de medida sem ser proporcional, de maneira isolada, a largura e a altura, eu desmarco aqui, ligar x e y e coloco a largura que eu quero. 500 por 280. Então ele ficou com a medida diferente. Esse botão aqui é para você rodar o objeto, ó. Posso rodar ele num ângulo específico. Se eu deixar positivo aqui o valor, ele vai rodar no sentido anti-horário. E se eu deixar negativo o valor, ele vai rodar no sentido horário, em relação ao centro. Eu posso apertar a tecla 9 do teclado e ele também vai girar. Se eu selecionar ele aqui, ó, apertar 9, ele vai girar 45 graus. Se eu apertar o 0, ele vai girar no sentido horário, 45 graus. 0, roda no sentido horário, 9, anti-horário. Aqui é para distorcer, não vai usar muito na marcenaria, mas é tipo... se eu quiser distorcer aqui, ó, assim, ó. Isso aqui não usa muito não. Isso aqui é para você posicionar um objeto em algum lugar. Por exemplo, eu vou fazer outro quadrado aqui. E aí eu quero posicionar esse quadrado em relação a esse. Aí eu clico primeiro nesse, no menor. Seguro a tecla Shift e seleciono o segundo. Quando eu vier aqui, eu tenho os botões de alinhamento, ó. Se eu clicar nesse central aqui, ele vai centralizar os dois juntos, né, ó, em relação à área de trabalho, ó. Alinhar no material. Aqui, alinhar a seleção. Se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar o primeiro, o menor, em relação ao segundo, ó, no centro.
Aí, como ele já está alinhado na largura e na altura, isso aqui já não tem mais nenhum efeito. Se eu... Vou dar um Ctrl Z aqui. Não foi não. Ó, foi. Se eu apertar esse botão aqui, ó, ele vai selecionar na altura. E se eu apertar esse aqui, ele vai centralizar na largura. Aqui ele vai alinhar no lado em relação à parte interna. E aqui ele vai alinhar no lado em relação à parte externa. Aí se eu clicar aqui, ele alinha lá em cima. E se eu clicar aqui, ele fica por dentro. E fica por fora. Aqui fica para cima. Aqui alinha na lateral, no X, né, na largura. E aqui é para isso. Aqui é bastante usado, sim. Dá para usar bastante isso aqui para fazer às vezes sei lá, um canto L, alguma coisa assim, entendeu? Ó. Aqui dá para cortar. Pera aí. Eu vou dar o Ctrl X aqui, aí eu vou cortar esse trem aqui. Não cortou não. Ó, fiz uma geometria diferente aqui. Aí eu vou pular esses botões aqui, ó, vou direto. Aqui é pra fazer a medida, né? Você puxar a medida, ó, na peça. Tá dando 904. E na altura tá dando 506. Aqui é para arredondar as pontas, as quinas. Então eu quero arredondar a quina aqui no raio de 100 milímetros. Aí eu coloco 100 ali e só dou um clique com o botão esquerdo do mouse, onde eu quero arredondar. Aqui é para fora. Aqui é para dentro, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, aqui ele faz um balão para fora, né? Tipo o osso mesmo, né? Ele faz um balão para fora. Aqui ele faz um balãozão para dentro. E aqui ele cria um nó, como se fosse um nó aqui, né? Vou voltar aqui no filete normal, ó, na quina também eu consigo fazer. Então isso aqui é para isso. Esse botão aqui, ó, é para você fazer uma moldura. Então criei um objeto aqui, vou criar uma moldura de 6 centímetros para dentro. Olha lá, criou a moldura, ou para fora 10 milímetros. Criou outra moldura, tá vendo? Eu criei a moldura para fazer um quadro com um encaixe, etc. Aqui é para criar cópias, né? Então, se eu quiser criar cópias idênticas a esse aqui, eu venho aqui, coloco a quantidade que eu quero para cima e para os lados. E aqui é a distância que eu quero entre elas. Clico em copy, aí faz a cópia aqui. Que é para criar cópias. Aqui é para criar cópias circulares, assim, tipo, em volta do desenho. Esse aqui é para você fazer o reposicionamento das peças. Então, por exemplo, se eu quiser arrumar na chapa essas peças aqui, ó, eu clico nesse botão. Aí eu vou determinar o diâmetro da fresa, a distância que eu quero da folga entre a fresa e a outra peça, né? E aqui a margem, aqui embaixo a margem. Aqui, se eu quero que ela rode ou não, se for madeirado, você clica não. E aí eu vou aplicar.
prever. Olha lá, ele posiciona as peças ao longo de X, né? E aí se eu quiser posicionar as peças ao longo de Y, ele fica deitado assim, ó. Então, assim, a primeira parte da apresentação das ferramentas é essa. No próximo vídeo eu vou já mostrar aqui a parte dos percursos, né? Mas aí fica pro próximo. Até a próxima, tchau.